Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre mais um mistério que ronda o imaginário popular. A lenda do chupa-cabras, uma criatura assustadora que se alimenta do sangue de animais. Essa história surgiu em Porto Rico na década de 1990. Tinha que ser, né? Mas se espalhou pelo mundo, ganhando até uma versão aqui no Brasil. Naquela época, o que não faltava era matéria no Domingo Legal sobre o chupa-cabras. Talvez muita gente até aí se lembre disso. Mas fazia tempo que ninguém falava nele. Até recentemente, quando a quinta série descobriu que a Netflix estava prestes a lançar o filme Chupa. Agora chega! Uma aventura inspirada neste estranho ser. É bizarro e chega a ser nostálgico, então é por isso que pra hoje é o que tem. Uma criatura de quase 1,5 metros, com olhos grandes, vermelhos e esbugalhados. Não entre em pânico. Espinhos nas costas e longas garras se esgueirando pela mata na noite escura de zonas rurais. Você entrou em pânico agora! Esta criatura assustadora dominou o imaginário coletivo na década de 1990, chegando a gerar pânico em algumas áreas rurais de vários países. Coisas estranhas andam acontecendo. Tu mandou falando de chupa-cabra aí? Ah, pensei que era coisa de todo mundo, né? Fedido, horrível, mal cheiroso. Eu sei, hoje pode parecer absurdo, mas anos 90, né? Vamos dar um desconto aí. Só quem viveu sabe, tudo era possível. E das matérias dramaticamente exageradas do Domingo Legal pro status de lenda, foi um pulo. Um rastro de mortes sem explicação, de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. Mas não é que essa história bizarra sobre este ser sinistro voltou a ser assunto? Censura! Pois é, e voltou contudo por um motivo no mínimo, digamos, curioso. Porque a nossa querida e animada quinta série descobriu que a Netflix estava lançando o filme Chupa. É esse o nome mesmo, apesar das piadinhas de duplo sentido. Talvez por isso o título do filme aqui no Brasil acabou ficando Meu Amigo Lucha. Mais light, mais coerente com o roteiro. Porque o filme vai ser uma aventura friend family, sobre um garotinho solitário que faz amizade com uma estranha criatura que aparece no rancho de seu avô no México. O que é isso? Chupa-cabra? E se a gente chamar ele de Lucha? Lucha? Vai ser o nosso segredinho. Só que o chupa-cabras das lendas não tem nada a ver com o chupa, ou lucha, tanto faz, que é bem bonitinho no filme. Muito pelo contrário, ele é aterrorizante e macabro. E se você não conhece ou não se lembra desta história, vem comigo que eu conto tudo. Mas antes, já deixa aquele seu like de outro mundo neste vídeo, compartilhe com os amigos, inclusive com os da quinta série, porque eu sei que eles adoram renovar o estoque de piadinhas, eu adoro a quinta série. E se inscreva no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem nesta conversa. O primeiro relato de que uma estranha criatura estaria atacando animais em fazendas isoladas surgiu em março de 1995 na cidade de Canóvanas, em Porto Rico. Na ocasião, um fazendeiro encontrou 8 cabras mortas em sua propriedade, e só isso já seria bem estranho. Mas o detalhe mais esquisito é que todas elas tinham 3 perfurações no tórax e seus corpos estavam completamente sem sangue. Eram 3 perfurações iguais, como se fossem uma mordida de 3 dentinhos iguais. Uma coisa meio vampiresca, como se alguma coisa tivesse sugado ou extraído o sangue desses animais. E foi por este detalhe sinistro que o misterioso ser que as teria atacado passou a ser chamado pelos moradores da região de o chupa-cabras. Las áreas de vegetación en Puerto Rico se han convertido en zonas de rastreo. Los cazadores pretenden capturar algo desconocido. Se trata de la búsqueda del llamado chupacabras. Esto es un asunto bien serio y hay que darle seguimiento.
Muitos poderiam dizer que o fazendeiro estava mentindo, inventando uma história absurda. Mas outros casos começaram a surgir em várias regiões de Porto Rico. O que antes era uma ilha tranquila, que já fora chamada de a Ilha do Encanto, devido ao mistério de Chupacabra, passou a ser chamada de a Ilha do Mistério. E tempos depois, relatos semelhantes foram registrados em outros países, como República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Estados Unidos e até no Brasil. Porra! Tudo isso? Ou seja, praticamente em todo o continente americano. E isso também deixou os investigadores super intrigados. Lugares distantes, pessoas diferentes, sem nenhuma ligação, mas histórias exatamente iguais. Uno de los jóvenes se encuentra cara a cara con dicho ser misterioso. Esto provocó debates entre escépticos y creyentes sobre qué podría ser dicha criatura. Captó a dicha criatura desconocida caminando tranquilamente por... La gente en redes sociales debatió sobre qué podría ser esta misteriosa criatura. La gran mayoría de personas opinaban que se trataría del chupacabras. Os investigadores policiais não conseguiam encontrar nenhuma conexão entre as vítimas, nem pista que os levassem até os agressores. Na verdade, as autoridades competentes forneceram poucas respostas. Poucos exames clínicos foram feitos, apesar do grande número de carcaças que foram levadas a um local não revelado nos Estados Unidos. Mas a forma como os ataques aconteciam chamou a atenção de ufólogos, especialistas que investigam registros de objetos voadores não identificados e casos que poderiam indicar a presença de seres extraterrestres em nosso planeta. Vai saber, né? Ninguém sabia o que era, vai que não era daqui. Custa nada investigar. 90% dos casos investigados por nós, né, era de fato obra do ser humano ou erro de interpretação. 7% de fato foi ataque de animal do nosso meio silvestre. Agora tem 3% na história toda que nós não conseguimos explicar. Então é nesse pequeno 3% que nós estamos investigando. Alguns chegaram a alardear por aí que os ataques realmente teriam sido realizados por seres alienígenas, que se alimentavam de sangue de animais terrestres. Ed Diz, pesquisador de fenômenos paranormais, repórter do jornal El Vocero de San Juan, vem investigando sozinho e ativamente tal criatura. O que é, ou o que pode ser, não é deste planeta. As teorias sobre o caso das cabras mortas foram alimentadas por diversos relatos de pessoas que teriam visto uma estranha criatura rondando as áreas atacadas. Algumas destas supostas testemunhas afirmavam ter visto um ser de cerca de 1,5 metro, com olhos grandes, vermelhos e esbugalhados, com espinhos nas costas e longas garras. Uma criatura hedionda de 1,50 m, com asas de morcego e olhos vermelhos enormes. Uma mistura de macaco, réptil e morcego. Vultos e criaturas estranhas, sombras nos telhados das propriedades no meio do matagal. Ah, é ele, o chupacabra. Sem explicação científica, evidência policial ou prova material, nada foi esclarecido, não tinha como. E assim nascia a lenda dos chupacabras, um mistério que hoje, 28 anos depois, ainda continua sem solução. Em toda parte, o fenômeno ganha contornos próprios e se incorpora ao folclore nacional. Uma lenda que ainda vai mexer muito com o imaginário popular. No Brasil, uma reportagem sobre os chupacabras no programa Domingo Legal no SBT, em 1997, levou a uma onda de supostas aparições da criatura por todo o país. Mas o que é que está matando os animais? A mídia, os jornais, depois que nós mostramos aqui no programa, está perguntando isso. O assunto foi exaustivamente explorado pelo programa e outras atrações da TV. Claro, dava audiência, né? Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Era, até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupacabras? Aqui nesta outra chácara, mais ovelhas foram atacadas e, segundo os criadores, da mesma maneira, do mesmo modo. Desta vez foi em Osasco, São Paulo. Uma ossada encontrada na região foi trazida ao programa, pois algumas pessoas garantiam que ela pertenceria ao chupacabras.
Estão investigando no interior de São Paulo. E também um no sul de Minas, onde uma pessoa acabou entrando em luta corporal com uma criatura desse gênero e acabou até sendo hospitalizada. Também naquele ano, o jornal Tribuna do Paraná publicou em sua primeira página a manchete: Chupa-cabras passeava na estrada. Achei bem prosaico, né? O bichinho ali passeando no meio da estrada. Simpático. Tio, o senhor tá vendo o que eu tô vendo? A matéria contava como 2 motoristas de ônibus de uma companhia de viação paranaense viram uma estranha criatura atravessando a estrada, que para eles era um ser alienígena. Eles descreveram a tal criatura como um bicho corcunda, peludo, com cabeça de rato, unhas gigantes e olhos do tamanho de uma bola de ping-pong. Segundo a avaliação deles, coisa de outro mundo. Quando surgiu a lenda dos chupacabras, ali pelo final da década de 1990, as pessoas estavam muito interessadas em histórias de seres alienígenas e mistérios sem solução. A história do chupacabra talvez tenha se originado na cidade de Moca. A natureza e a ferocidade dos ataques eram atribuídos a El Vampiro de Moca. As autoridades locais dinamitaram uma gruta isolada, a qual acreditava-se ser a toca da criatura. Os ataques cessaram repentinamente. Era o espírito daquele tempo. Foi em 1995 que surgiu uma outra história bem bizarra envolvendo teorias alienígenas. Quem aí se lembra do vídeo que seria uma necrópsia de um ser extraterrestre capturado em 1947 nos Estados Unidos? O tal vídeo causou polêmica no mundo inteiro e foi mostrado inclusive no Fantástico, um marco na televisão brasileira, sem dúvida. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. E se você não conhece ou não se lembra dessa história, eu conto tudo em um outro vídeo aqui do canal. E esse vídeo tá bem legal, viu? Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. Você conhecimento. Aliás, esse interesse por seres alienígenas e mistérios sem solução que marcou a década de 1990 foi refletida na produção cultural da época. Muitos filmes com esta temática foram um enorme sucesso de bilheteria, como Independence Day, Marte Ataca, A Invasão, Contato e MIB, Homens de Preto. Tem alguma coisa estranha acontecendo e eu quero saber o que é. E o que dizer da série Arquivo X, lançada pela Fox em 1993, um sucesso absoluto de audiência ao longo de 11 temporadas. Quando as convenções e a ciência não nos dão as respostas, não devemos nos voltar para o fantástico como coisa plausível? Com certeza marcou época e se tornou um clássico da ficção científica. E a musiquinha ali da abertura marcou um meme eterno pra gente. Arquivo X. A história do chupacabras viralizou com força no início dos anos 2000, quando a internet ainda era lenha e poucos tinham acesso. Acredita-se que esta tenha sido a primeira lenda urbana propagada pela rede internacionalmente. Olha só que interessante, o chupacabra seria então um monstro millennium. Não isso queira dizer alguma coisa, mas fica a informação. Como todo bom mistério, a história dos chupacabras logo se tornou tema de algumas teorias de conspiração, claro. Segundo a mais famosa delas, a criatura seria o resultado de experiências científicas ultra secretas promovidas pelos Estados Unidos na floresta de El Yunque, que fica próximo da cidade onde foi registrado o primeiro ataque em Porto Rico. Em 1990, logo depois que o furacão Hugo devastou uma parte da floresta tropical, onde diziam haver um laboratório militar secreto, acredita-se que um processo tenha sido desencadeado. Outra teoria bem menos dramática defende que os ataques descritos são muito semelhantes aos causados pelo alien do filme A Experiência, lançado exatamente em 1995, ano em que surgiu a lenda do chupacabras. E as pessoas estariam sendo sugestionadas pela obra ao se deparar com animais mortos sem explicação, o que poderiam ser crimes cometidos por humanos. E vai saber se todos esses relatos eram verdadeiros também, não tem como a gente saber. Porque sei lá, né, não é meio estranho esse surto coletivo só por causa de um filme? Será? Bom, tem maluco pra tudo, né? Mas ficam aí as teorias. E você, o que é que acha?
Seria essa criatura hedionda resultante de experiências genéticas secretas e desenfreadas? Ou será que é um estranho intruso proveniente do espaço sideral que espreita as florestas e cidades em busca de mais uma vítima? A gente só desconfia, mas eu aqui não digo nem que sim, nem que não. Sabe aquela coisa? Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Existem? Então, não sei. Quem sou eu pra saber? Porque ninguém sabe, ninguém viu, sabe? Ninguém tem certeza quem é. Mas que ele existe, existe. E pra hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você se lembrava dessa história do chupa-cabras. E me fala se você, assim como eu, adora essas histórias de mistério. Me conta aqui outras que você acha interessante. Quem sabe eu até traga algumas delas em um outro vídeo. Aceito sugestões. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!